Fala galera, hoje um assunto muito importante que é o exercício físico frente à ansiedade e o estresse. Você sabia que quase 10% da nossa população sofre com ansiedade? Exatamente, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o nosso país é o país mais ansioso do mundo. E dentre esse número, drasticamente, significativamente, as mulheres sofrem muito mais com isso do que os homens. Então, primeiramente, nós precisamos entender o que é a ansiedade. A ansiedade ela é caracterizada por grupos que sofrem de transtornos mentais, caracterizado por sentimentos de ansiedade e de medo, incluindo os grupos de transtorno de ansiedade geral, os transtornos de pânico, fobias, transtornos de ansiedade social, o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC, e também o transtorno de estresse pós-traumático. E também, como na depressão, existem os níveis, os graus, onde vai do leve até o grave, beleza? Então, como que é importante nós entendermos isso? Como que a ansiedade e o estresse ele surge em nossas vidas? Todos os dias nós temos que enfrentar situações de relacionamento, situações de tomada de decisão, onde nós geramos um comportamento frente a essa situação. E aí esse comportamento ele é baseado em 3 aspectos. Então o primeiro aspecto é a percepção do ambiente. Como assim? Eu percebo um ambiente diferente de você. Por quê? Porque esse é o segundo aspecto. As experiências vividas são diferentes, então as minhas experiências levam a eu perceber o ambiente de uma forma diferente. E o terceiro aspecto é o aprendizado. Então, o aprendizado que eu tenho, junto com as experiências que eu já vivi, me levam a perceber o ambiente de uma forma e você de outra, e outras pessoas de outras formas. Então, mediante esses 3 aspectos, nós geramos um comportamento. E aí, o que nós precisamos entender? Que mediante essas situações estressantes do nosso dia, quando nós temos que exigir da nossa saúde mental, que ela resolva problemas de forma satisfatória. Então, quando não se resolve de forma satisfatória, o que acontece? Situações de estresse com o chefe, chegar em casa, você ali sentir problemas financeiros, problemas dentro da sua casa. Então você tem um dia inteiro com situações de estresse. E aí o que acontece? Isso, a longo prazo, nos leva a um quadro de ansiedade crônico. Então, recapitulando, como que a ansiedade crônica se estabelece na nossa vida? Depois de muitas situações de estresse onde nós não conseguimos responder de forma favorável. Beleza? Então, se você já começou a se identificar, preste atenção agora. Por quê? Porque existem características de pessoas que estão nesse quadro de ansiedade crônico. Aqui eu citei 8 características. A primeira, constante tensão ou nervosismo. Ou seja, não é mais algo agudo que vai e passa. Então, durante o seu dia você tem diversas situações onde você fica muito tensionado, muito nervoso. A segunda característica, sensação de que algo ruim vai acontecer. Então esse pessimismo, esse medo já também é uma característica importante desse quadro. A terceira característica, dificuldade de concentração. Por quê? Porque existem respostas fisiológicas no nosso cérebro, reações químicas que nos levam até essa falta de concentração. Daqui a pouco a gente já vai entender como isso funciona. Uma outra característica, o medo constante. A ansiedade ela é normal até um ponto onde nós enfrentamos ela e conseguimos ultrapassá-la. A partir do momento que a ansiedade e o estresse te paralisa, você já entra nesse quadro. Aí você tem medo constante, beleza? Outra característica, dificuldade de esquecer o objeto da atenção. Como assim? Outro exemplo, no trabalho. Logo cedo você vai para o seu trabalho, ali você tem uma situação de estresse muito grande com o seu chefe. E aí você vai para sua casa, fica pensando naquela situação,
vai deitar e continua a pensar naquela situação e você tem dificuldade de esquecer aquilo que te gerou essa tensão e esse estresse. Uma outra característica muito importante é a insônia. Por quê? Porque isso também afeta diretamente nas respostas fisiológicas. Então você passa a ter muitas noites consequentes de insônia. E aí a última característica são os episódios de nervosismo exagerado. Então você sempre está respondendo de uma forma mais ríspida, você sempre está expondo esse estresse de uma forma exagerada ao longo do seu dia. E aí, vamos entender fisiologicamente como que isso acontece no nosso organismo. Então, mediante a todas essas características que eu citei, acontecem respostas fisiológicas negativas no nosso organismo. Como assim? No nosso organismo acontecem sinapses. O que são sinapses? Conexões nervosas, onde neurônios se conectam com neurotransmissores, se conectam com células e glândulas, beleza? Então, existem bilhões delas dentro do nosso corpo. E é normal que essas sinapses, elas secretem hormônios excitatórios e hormônios inibitórios. Os hormônios excitatórios são conhecidos, aqui os mais conhecidos são a adrenalina e noradrenalina. Então o que acontece? Quando nós passamos uma situação de estresse, esses hormônios são secretados. E aí quando nós passamos diversas situações de estresse, acontece uma hiperresposta sináptica, ou seja, é uma secretação muito maior do que o nosso organismo está acostumado com esses hormônios excitatórios. Então beleza, vamos entender. Então eu passo a ter várias situações de estresse. Esses hormônios são secretados consecutivamente. E o que isso acontece? O nosso perfil começa a ficar inflamatório. Então dentro do nosso corpo acontece um perfil inflamatório. Diretamente dentro do nosso humor. Então o nosso humor é alterado, que altera diretamente a nossa nutrição. Então quando nós temos toda essa resposta fisiológica, a nossa nutrição é alterada. E é por isso que muitas vezes nós descontamos ali, abrindo uma barra de chocolate, devorando ela e comendo alimentos altamente calóricos, carboidratos ruins. Por quê? Porque ao ingerir isso, o nosso organismo digere e manda respostas novamente para o nosso cérebro. Uma sensação de prazer, de calma. Porém, isso é agudo. Essa sensação ao comermos algo, quando estamos ansiosos, ela vem e passa. Então daí já conseguimos entender que isso é muito prejudicial e perigoso para nós a médio e longo prazo. O primeiro é o tratamento medicamentoso, através de remédios antidepressivos e ansiolíticos, que tratam diretamente ali, fazendo com que esse quadro venha a ser revertido. O segundo tipo de tratamento é o acompanhamento psicológico, onde temos um acompanhamento de um profissional da área que te orienta, que te respalda, que te dá ali o passo a passo de como você consegue sair desse quadro, chegando até o tratamento de internação, que é a última hipótese. Porém, graças a Deus, existe o exercício físico. E é aqui que eu quero chegar, a parte mais importante desse vídeo, para que você entenda o que é o exercício físico mediante um tratamento de pessoas com quadro de ansiedade. Então eu juntei diversos estudos que comprovam isso, são informações robustas. E o primeiro artigo que eu quero citar para você aqui, ele foi publicado no Sports Med, que é uma revista de medicina do esporte, uma das principais do mundo, onde há uma meta-análise. Efeito do treinamento resistido na ansiedade. É uma meta-análise, ou seja, ele pegou 75 artigos que usaram o treinamento resistido como tratamento em pessoas com quadro de ansiedade crônico. E desses 75 artigos, 90% mostraram que a média de sintomas de pessoas com ansiedade caíram drasticamente, apenas com exercício resistido. E sabe como que era esse treino? Um treino muito simples, muito rápido, muito eficaz. Eram de 2 a 3 vezes por semana, com 8 exercícios apenas na sua sessão,
de 2 a 3 séries, ou seja, em menos de 30 minutos a pessoa ela treinava e ali dava continuidade no seu tratamento. Isso é fantástico. E aí você deve estar pensando, eu não gosto de exercício de força, não gosto de ir para academia, não gosto de exercício com peso corporal, eu gosto de outra coisa. Tudo bem. Aqui nós temos também a caminhada nesse efeito de pessoas com quadro de ansiedade. E aí esse estudo é muito legal. Ele separou 2 grupos. Um grupo foi tratado apenas com remédio e outro grupo apenas com exercício físico durante 12 meses. E aí o que aconteceu? O grupo que foi tratado com remédio, ele teve uma pequena melhora, quase que insignificante, lá para o 11º, para o 12º mês, ou seja, quase o ano inteiro de tratamento para você ter uma melhora insignificante lá depois de um ano. Em contrapartida, esse outro grupo que foi tratado apenas com o exercício, sabe qual que era o exercício? A caminhada. Eram 3 vezes por semana de 30 minutos, de uma caminhada de leve para moderada. E sabe o que aconteceu? Do 4º para o 6º mês houve uma melhora drástica nos sintomas de ansiedade, ou seja, dentre todas aquelas características aqui já citadas, quase 50% houve melhora apenas em 4 meses, caminhando 3 vezes por semana durante 30 minutos. Então aqui, como nós já citamos aqui respostas fisiológicas, por que a caminhada gerou tanto benefício para esse grupo? O que acontece? O exercício, ele nos leva a ter um aumento da temperatura corporal. E mediante o aumento da temperatura corporal, acontece uma excitação de hormônios do prazer, que são a citocina e a endorfina. Então eles são liberados no nosso cérebro e isso traz uma sensação de prazer. Então o que acontecia? Esse grupo que era tratado apenas com a caminhada, ao finalizar o treinamento eles se sentiam melhores, menos estressados. E você já deve ter passado por uma situação dessa ou conhece alguém. Quando você está muito estressado, ali você treina, você despeja todo aquele estresse, você sai mais tranquilo. Então esse é o poder do exercício no tratamento, na transformação de pessoas que têm esse quadro de ansiedade. Então outro estudo também é muito interessante. Ele combinou os 2 treinos e queria ver a resposta a curto prazo, ou seja, durante 3 a 4 semanas, muito rápido. Ele combinou apenas 3 exercícios de musculação com 16 minutos de bicicleta. E isso gerou uma resposta fantástica nesse grupo que foi tratado em apenas 3 semanas. Houve uma melhora significativa também. Então o que eu estou falando com tudo isso? A literatura ela tem comprovado cientificamente que o exercício ele é muito mais do que um gastador de calorias, é muito mais do que um emagrecedor. O exercício ele é muito mais do que uma simples ferramenta para te deixar forte. O exercício ele é utilizado como tratamento e ele transforma vidas. A exemplo disso, um último estudo aqui que eu vou citar, um estudo muito bacana, onde o exercício físico foi testado como antipânico em pessoas normais. Como que isso funcionou? 15 indivíduos que não tinham nenhum tipo de transtorno mental, eles receberam uma injeção de uma substância chamada CKK4. Essa substância no nosso organismo ela gera o pânico. Então, antes de praticar um exercício, desses 15 indivíduos, 12, depois que tiveram essa injeção no seu organismo, eles tiveram esse ataque de pânico. Então, de 15, 12 tiveram ataque de pânico. E aí, depois que o quadro ele se estabilizou, o que aconteceu? Eles praticaram 30 minutos de bicicleta na academia, bicicleta ergométrica. E aí, depois do exercício, novamente, injetaram neles essa substância e de 12 que tiveram ataque de pânico, apenas 6 produziram ataques de pânico pós-exercício. E o que o estudo comprovou? O efeito do exercício antipânico em indivíduos que sofrem disso. Isso é espetacular, isso é fantástico. Então,
esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês, com muitas informações, para que vocês entendam que o exercício é muito mais do que pensamos e ele realmente transforma vidas. Eu estou disposto para tirar qualquer tipo de dúvida. Compartilhe isso com os seus amigos, com os seus familiares que podem sofrer disso ou que você acha interessante que eles saibam, para que esse vídeo se propague e que muitas mais pessoas entendam o que o exercício físico é dentro da nossa vida. Valeu? Muito obrigado!